Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Ayrton Senna. Gente, é até motivador começar um bloco com essa frase do nosso saudoso Ayrton Senna. Quem é da minha geração sabe de quem nós estamos falando. E vale lembrar, se você quer ser bem-sucedido, tem que ter dedicação, você tem que ter seu limite, você tem que saber que você não pode desistir. Tá? Você tem que acreditar em você. Vai lembrar que você faz seu destino ao caminhar. Então, força, foco e fé. Você chega lá e nós estamos aqui no IMP Concurso para tentar te ajudar no que a gente puder. Gente, vamos falar de blocos econômicos. E falar de blocos econômicos, vamos lembrar que nós temos vários blocos econômicos no planeta. São N blocos econômicos aqui, né? Entre os principais nós temos ali o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia. É o que você basicamente escuta falar no dia a dia. Mas nós temos N outros blocos. E ultimamente você ouviu falar do TPP, do Tratado Transpacífico, que eu já falei aqui, que o Trump foi lá e falou o quê? Não brincou mais. Mas, gente, o que é um bloco econômico, na verdade? Para entender bloco econômico, vamos ter que entender a sua origem. Quem entender o presente tem que fazer o quê? Tem que entender o passado. A origem de blocos econômicos, tá, dessa junção de economias, vem basicamente após a Segunda Guerra Mundial. E falar de Segunda Guerra Mundial é lembrar que, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava bipolar, ou seja, estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Ou você estava com os Estados Unidos ou estava com a União Soviética. E ali inicia-se a chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, hein? Foi uma guerra de sorvete, bolinha de neve, ar-condicionado, picolé? Não, né? Foi uma guerra entre as duas superpotências. Castelo Branco conceituava a Guerra Fria é uma verdadeira guerra global, não declarada. Obedece a um planejamento e tem objetivos a conquistar. Desperta entusiasmo e medo em grupos sociais e reações contrárias na opinião pública. O que foi a Guerra Fria, na verdade? A Guerra Fria, na verdade, Estados Unidos e União Soviética disputando a hegemonia mundial. Vamos fazer o quê? Uma guerra não declarada, uma guerra de nervos, mostrando que cada um pode mais. Então, de um lado você tinha o quê? Capitalista Estados Unidos, do outro lado você tinha quem? Gente socialista, União Soviética. E como se fosse uma mesa de xadrez, cada um querendo conquistar um pouco mais de espaço, capturar a peça do outro. E por isso é influenciar no mundo. E essa Guerra Fria vai levar o quê? A uma corrida espacial. Vai levar uma corrida espacial. Vai levar uma corrida armamentista, se gastar cada vez mais. E nessa época, quando a gente falava em corrida armamentista, nós estávamos falando realmente de um mundo de terror. Tá? Porque o que se mostrava o tempo inteiro era exatamente isso. As pessoas hoje, vocês mais novos, vocês não têm ideia da tensão que nós vivíamos na década de 80, na década de 70, com essa questão da corrida armamentista. No dia a dia do jornal era assim, né? Os Estados Unidos possui armas atômicas capazes de atingir os Estados Unidos em 3 horas e 27 minutos. Na outra semana, a União Soviética anuncia que tem armas capazes de atingir os Estados Unidos em 3 horas e 22 minutos. Na outra semana, o Pentágono anuncia que tem armas capazes de atingir a União Soviética em 3 horas e 13 minutos. Era assim, era a tensão o tempo inteiro. Era a tensão o tempo inteiro. É como se tivesse um maluco, um botãozinho vermelho, o botão tinha que ser vermelho, que significava perigo na visão capitalista, tá? Para qualquer hora fazer o quê? Explodir o mundo. Essa tirinha da Mafalda mostra bem o que é isso. Está vendo isso? Pois de um dedo como esse depende o destino da humanidade. É só alguém apoiá-lo no botão de comando de uma bomba nuclear para o mundo explodir em pedaços. A ideia era essa, que o mundo, gente, se eu apertasse o botãozinho, uma bomba explodiria a Terra toda. Quer ver isso? Tá? Assista os filmes, tá? Que eu sempre recomendo. 13 Dias que Abalaram o Mundo, tá? Goodbye Lenin, Rock 4, tá? O que eu gosto mesmo, que eu sempre recomendo, assista The After, o dia seguinte. Isso mostra um mundo após um conflito nuclear. Isso mostra a tensão que a nossa geração, a minha geração, da década de 70, cresceu. Então hoje, quando se fala nessa tensão Coreia do Norte, Estados Unidos, que particularmente não acredito que vai sair nenhum conflito nuclear ali, espero que não, tá? Chega a ser o quê? Até é motivo de brincadeira. Um chega e fala, eu tenho um botão nuclear na minha mão. Aí o outro chega e fala, mas o meu botão é maior que o seu e mais poderoso. Parece briguinha de criança. Essa charge aqui, tá, da Amarildo, mostra bem isso. Tá? Parece briga de criança.
perto do que foi essa disputa Estados Unidos-União Soviética. Tá? Agora, gente, qual era a principal questão da Guerra Fria? Cada um queria influenciar mais o outro, queria trazer mais para si adeptos ou do capitalismo ou do socialismo. E por isso nós tivemos o conceito de países de primeiro mundo e países de segundo mundo. País de primeiro mundo, capitalista desenvolvido. Segundo mundo, socialistas. E o terceiro mundo, chamados não alinhados. E aí você entende agora, quando acaba cai o Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 89, tá? Por que ali e depois cai a União Soviética em 91, você tira esse conceito de primeiro, segundo e terceiro mundo, porque caiu o segundo mundo, então não tem mais razão falar de primeiro e terceiro. Então você vai falar de países ricos e países pobres, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. É isso. Então você vai ter o quê? Você vai ter agora esses países, tá? A Guerra Fria, eles tentando influenciar, capturar cada vez mais países capitalistas do seu lado ou países socialistas. É isso. E Estados Unidos e União Soviética, eles não entram em confronto direto, mas eles vão promover N guerras no mundo, N de confronto. E sempre com qual interesse? Capitalismo e socialismo. É assim a Guerra das Coreias. E até hoje tem a questão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Vamos ter um vídeo explicativo depois só sobre as Coreias, tá? Então, você tem isso. Você vai ter a Guerra do Vietnã, vietnamitas contra os vietcongues. E assim você vai para o mundo, esse conflito. Afeganistão e União Soviética, Estados Unidos financiando Bin Laden no Afeganistão. Quando eu falar de Oriente Médio, eu falo disso também. Então você vai ter esse conflito aí. E aí você vai ter vários focos de conflito internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial. Em Cuba, tá, com a União Soviética querendo instalar bases militares em Cuba em 62, e Estados Unidos falando, se você instalar essa base militar, vamos começar a Terceira Guerra, é agora mesmo. Então esse conflito, essa corrida armamentista, tá, levou o mundo a levar qual foco? Ficar entre Estados Unidos e União Soviética. O foco do mundo agora era Estados Unidos e União Soviética. E qual é o problema? Se você pegar o mapa mundi, o mapa que nós temos na nossa mesa, que você cresceu conhecendo, você tem um mapa mundi, aonde quem é que está no centro do mundo? Gente, a Europa. A Europa, ela está no centro do mundo, tá? O mundo não tem centro, tá? Uma bola não tem centro. Mas a Europa, no mapa, ela sempre colocou como centro do mundo. O centro da civilização, o centro do desenvolvimento, tá? Essa sociedade ocidental. E agora ela perde esse protagonismo. Ela está arrebentada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Está sendo financiada pelo Plano Marshall para tentar reconstruir. Tá? Então ela vai procurar ter forças, construir forças, alianças para sair dessa crise. E é nesse sentido que o mundo sai de uma ordem do mundo bipolar para uma nova ordem mundial na década de 70 para a década de 80, e nesse sentido que vão surgir os blocos econômicos. Então os blocos econômicos são o quê? São associações que procuram estabelecer relações econômicas entre si, procurando tornar a economia interna de cada país membro mais competitivas com o mercado globalizado. Os blocos econômicos podem ser classificados em 4 estágios. Então, eu sempre gosto de trazer a minha forma de explicar no português goiano. O que é um bloco econômico? É quando um país ele vai se juntar com outro para tentar fortalecer a sua economia. É isso. Exemplo, eu falo que um exemplo fica fácil. O Brasil produz sapatos, que é muito bem, vale, diga de passagem. Só que agora, nossa indústria de sapato resolve produzir tênis. Só que a gente vai conseguir competir, tá, gente, com tênis no mundo. Particularmente, não sei nem o nome das marcas de tênis, porque eu não uso tênis, né? Sou meio roceiro, meu negócio é meio cowboy mesmo, meu negócio é bota, é sapato. Então, não sei as marcas de tênis, mas o Brasil resolve produzir tênis. O nosso tênis vai conseguir competir com o tênis do mundo? Não. Por quê? Porque o nosso tênis não tem tecnologia, não tem design, não tem a propaganda que o resto do mundo tem. Não é isso? Tá? Por que nós não temos isso? Porque não temos dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque não consegue vender. Por que não está vendendo? Porque não tem design, porque não tem tecnologia. Qual é o segredo de Tostines? Ah, desculpa. É que a geração novinha agora não sabe o que é isso, né? O pessoal acima dos 40 sabe o que eu estou falando. Tinha uma propaganda que pegava um biscoitinho chamado Tostines e perguntava qual era o segredo do biscoito. Vende mais que é fresquinho ou é fresquinho que vende mais? Tá? A mesma coisa, qual é o segredo? O país não consigo vender porque não tem tecnologia, ou não tem tecnologia porque eu não consigo vender se não tenho dinheiro? Qual é o segredo? Aí, opa, já sei.
Brasil está nessa situação, a Argentina também está nessa mesma situação. Ela tem produtos que elas são muito bons, mas não consegue competir no mercado internacional. Vamos fazer um acordo nós dois, Brasil e Argentina? Qual? Eu vendo para você o que eu tenho de melhor e você vem e eu compro de você o que você tem de melhor. Assim, eu amplio o meu mercado consumidor e a Argentina você amplia o seu. Nós fortalecemos o produto, se eu vendo mais eu lucro mais, se eu lucro mais eu posso investir mais, se eu invisto mais eu melhoro o produto, se eu melhoro o produto eu vou vender mais e daqui a pouco eu estou tão bom que eu estou competindo no mercado internacional. Então, com esse exemplo, que é um exemplo verídico, diga de passagem, tá? Ele faz o que, gente? Um realismo real. Ele faz o que? Você consegue entender qual é a razão do bloco econômico. É fortalecer a economia dos países membros para que essa possa, então, competir no mundo globalizado. Só que os blocos econômicos, eles possuem estágios, não são todos a mesma coisa. Então, cada bloco econômico tem um estágio diferente. E quais são os estágios do bloco econômico? Nós temos 4 estágios. Um chamado de área de livre comércio, outro chamado de união aduaneira, outro chamado de mercado comum, e estágio 4, união econômica e monetária, ok? Vamos falar de cada um dos estágios e dando exemplo. Então, bora começar pelo estágio 1. O estágio 1 chama-se área de livre comércio. E qual é o objetivo desse estágio, gente? É a redução, eliminação das barreiras alfandegárias que incidem sobre a troca de mercadorias dentro do bloco. Ou seja, um bloco econômico que está no estágio 1 de área de livre comércio, a única coisa que vai circular livremente dentro dos países vai ser o quê? Mercadorias. Qual é o exemplo de bloco econômico que eu posso falar para vocês que se encaixaria como área de livre comércio? Tem N exemplos no mundo, mas vamos falar o mais famoso, aquele que cai em prova. Qual? O NAFTA. O que é o NAFTA? É o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Na verdade, uma aliança entre Estados Unidos, Canadá e México. Na verdade, gente, sempre houve um casamento entre Estados Unidos e Canadá. O tanto que o Canadá exporta 80% dos seus produtos para os Estados Unidos. Então sempre teve esse acordo. Agora, qual é o problema? Estados Unidos chegou para o México e falou, México, vamos fazer um acordo nós dois também? Vamos fazer um acordo? O que o Canadá falou? Calma lá, Estados Unidos, nós dois já estamos casados, então bora chamar essa terceira pessoa para essa relação. Vamos fazer uma homenagem a Troar, tá certo? Vamos chamar o quê? Essa terceira pessoa para essa relação, tá? E qual foi a ideia dos Estados Unidos? Pô, eu tenho que fazer o quê? Tem que resolver 3 problemas de uma vez só. Qual o problema? Eu tenho uma série de imigrantes mexicanos dentro do Brasil, dentro dos Estados Unidos, tá? Eu tenho esse pessoal tirando o emprego de quem está aqui, tá? Eu tenho essa galera fazendo o quê? Sobrecarregando nosso sistema, tá, de saúde, que é privado, mas eu tenho que dar atenção para essa galera, tá? Eu tenho a questão das drogas. O que eu faço então? Já sei, eu vou manter essa galera no México. Então é por isso que faz um acordo com o México de livre circulação de mercadorias. Empresas dos Estados Unidos vão se fixar no México agora. Vão aproveitar da mão de obra barata do México, que é abundante, tá? Vão aproveitar da flexibilização das leis trabalhistas do México. E toda vez que a gente fala em flexibilização das leis trabalhistas, chega a dar um arrepio, não é verdade? Tá? Do México. Vão fazer o quê? Me aproveitar da ausência ou da flexibilização de leis ambientais no México e vou colocar essa fábrica no México. Essa fábrica emitir poluentes no México. E vou fazer o quê? Eu pego esse produto e levo de volta para os Estados Unidos sem tarifação alfandegária, porque nós fazemos parte de um acordo. Qual? Uma área de livre comércio. E eu ainda mantenho emprego no México e um mexicano no México. Tá? Essa é a ideia. Então o Canadá fala, já que nós estamos casados, traz essa amante para ficar o quê? Para viver nós 3 juntos. E aí nós temos o quê? Nós temos aí o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ok? Onde circula livremente somente só, unicamente só, exclusivamente só o quê? Mercadorias. Entenda isso. Ah, professor, mas tem livre circulação de canadenses para os Estados Unidos para o Canadá. Essa livre circulação, Estados Unidos, Canadá, Canadá e Estados Unidos, já existia antes do bloco, então ela não tem a ver com o bloco, tá? É um acordo que já existia antes, ok aí? Beleza? Então esse é o estágio 1. O que vem a ser o estágio 2? O estágio 2 é a chamada união aduaneira. O
O que é a União Aduaneira? Abre os mercados internos, regulamentando o comércio dos países membros com nações externas do bloco. Surge com isso a TEC, Tarifa Externa Comercial ou Tarifa Externa Comum. Professor, que desgrama essa tal de TEC, que desgrama essa tal de Tarifa Comercial. Vou explicar para vocês, no meu português goiano, de uma forma simples que você vai entender. Com exemplo real, é lógico que eu vou dar uma floreada aqui, porque eu não sei exatamente os valores, as percentuais, mas o exemplo é real, e realmente aconteceu. O Brasil produz sapatos, tá? Esse exemplo aconteceu no primeiro decênio do século XXI aí, ou seja, por volta do ano 2008, 2009, mais ou menos. Exemplo real. O Brasil exporta sapatos. E o nosso sapato vai para o mundo inteiro, não é isso? Beleza. Vocês me conhecem do Brasil inteiro, moro na capital, tá certo? Estou no Distrito Federal, né? Costumo falar, sou goiano do quadradinho, né? Como costumo falar, o DF é o camarote VIP de Goiás. Mas a gente dá aula no Brasil inteiro. Então, dou aula em várias partes do Brasil. Dei muita aula em Porto Alegre. Então, a galera de Porto Alegre, um grande abraço. Sempre nos recebeu tão bem. E toda vez que eu ia em Porto Alegre, a mulherada aqui dentro falou, traz bota, porque o Rio Grande do Sul, a parte sul do país, sempre foi famosa em questão de calçados. Não, tranquilo. E é o seguinte, não, mas não está na época tá no verão, não tem bota agora. Não, traz, tem a promoção. No inverno, traz lançamento. Sempre foi isso. Uma certa vez, fui dar aula em Porto Alegre, tá? E o que aconteceu? Chegando lá para comprar a bota, quando eu olho debaixo do salário da bota, estava made in China. Eu peguei o telefone e falei, mulherada, ó, vou levar mais não, porque a bota que eu compro aqui, vocês compram aí, é tudo da China, tá? Resumindo, gente, estava chegando bota mais barata da China aqui no Brasil que as nossas próprias botas, os nossos próprios calçados fabricados no Brasil. É lógico que acontecendo isso, vai acontecer o que com a nossa fábrica? Vai quebrar as nossas fábricas. Qual foi a solução que o governo brasileiro conseguiu fazer? Aumentou a alíquota de importação, e o valor é mais ou menos esse, que era de 20% para os sapatos chineses, ele aumentou para 35%. Por que isso? Porque se eu aumento a alíquota de importação, eu aumento o preço do sapato chinês. Automaticamente ele vai ficar mais caro que o sapato brasileiro. Então quando a gente for comprar na loja, você vai preferir o mais barato, vai comprar o sapato brasileiro, você mantém o quê? A indústria brasileira, o emprego brasileiro. Então o governo brasileiro fez isso. Ok, professor, gostei, só tem um problema. Qual? Você lembra que nós exportamos sapato para onde? Para a Argentina. Não é isso? E a gente não faz a mesma coisa com a gente, manda produtos para nós. Nós exportamos sapato para a Argentina. Só que a China também vai exportar sapato para a Argentina. Tá? Nós aumentamos a alíquota de importação aqui. A Argentina aumentou lá? Não. Se ela não aumentou lá, então o sapato chinês vai começar a chegar dentro da Argentina mais barato que o sapato brasileiro. E nós vamos perder o mercado argentino. Se a gente perde o mercado argentino, eu te pergunto, para que o bloco? Para que essa união comercial com a Argentina? Não adianta de nada. E dois, se o sapato chinês entra na Argentina, mais barato que o nosso, e depois ele vem para o Brasil sem tarifação alfandegária devido ao bloco, ao acordo comercial, quebrou o nosso sapato do mesmo jeito. É por isso que o governo brasileiro chegou para a Argentina e falou, governo argentino, vamos fazer um acordo? Qual? Aumenta a alíquota de importação para o sapato chinês. A mesma alíquota que eu usar no Brasil, você usa onde? Na Argentina. Porque assim o sapato brasileiro vai continuar chegando na Argentina mais barato que o sapato chinês. Então vamos utilizar o quê? Uma tarifa externa comum, uma tarifa comercial comum. É isso que é a TEC, onde todos os países integrantes do bloco utilizam a mesma tarifa comercial. Para que isso? Para poder fortalecer e proteger a economia do próprio bloco. Entendeu a brincadeira agora? Então, o estágio 1 é a livre comércio, circula mercadoria livremente. Estágio 2, além de circular livremente mercadoria, eu possuo o que? A TEC, essa tarifa externa comum, que é uma forma de tentar proteger a economia dos próprios países. E se eu vou falar de união aduaneira, eu tenho que falar de um bloco econômico que ainda hoje é classificado como união aduaneira. Qual bloco, gente? O Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Isso mesmo. Tá? O Mercado Comum do Sul, tá? Apesar de ser o nome Mercado Comum, ele é considerado, para efeito de prova de concurso ainda hoje, uma união
aduaneira. Mas vamos lá. Como é que... Depois eu vou explicar para você, que eu falo que ele é um aluno universitário atrasado, mas depois eu explico isso. O que é o Mercosul? Como é que surgiu o Mercosul? Para falar as bases do Mercosul, vamos dizer o seguinte, gente. As bases históricas do Mercosul, ela vem lá atrás. Ela vem de 1960, quando surge a ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que não deu certo. Então, em 1980, vai surgir quem? A ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Quem fazia parte? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Tá? Inclusive tem sede, tem tudo, mas não funciona de nada. Tá? Não adianta nada. Então, para vir a origem do Mercosul, mas isso é a origem, são as bases históricas. Então, vai acontecer o quê? Em 1985, tá? Quando estava aquela rusga, Brasil, Argentina, que achava até sair a guerra na América do Sul, quando ninguém espera, sai um acordo. O Tratado de Iguaçu, ou conhecido como Tratado da Paz, do dia 30 de novembro de 1985, tá? Um acordo entre Brasil e Argentina, tá? De livre comércio ali. E que dá certo? Que dá certo. Dá tão certo, gente, que em 88 é feita a chamada Ata da Alvorada, que entra quem? Entra o Uruguai. E em 91 entra quem, gente? O Paraguai. E com isso nós temos o quê? O Tratado de Assunção, onde forma Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, um bloco chamado Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que é uma união aduaneira. Professor, e a Venezuela? Calma, a Venezuela tem um X em cima dela aqui, monstro aqui, para te explicar aqui depois, ok? Então aí é feito esse acordo, tá? Uma área de livre comércio uma união aduaneira, uma área de comércio que vai caminhar e vai virar uma união aduaneira, porque possui a TEC entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse bloco econômico, ele vai ter dois tipos de países membros. Nós temos os chamados países membros plenos e países membros associados. O que são países membros plenos? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. São esses países que exercem o quê, gente? Exercem, inclusive, a presidência do Mercosul. Isso mesmo, porque o Mercosul ele possui uma presidência única. O Mercosul ele possui um parlamento único. Você sabia disso? Você sabia que alguns senadores brasileiros e deputados federais brasileiros, eles também fazem parte, integram o parlamento do Mercosul? Tá? Que o Mercosul possui um parlamento que ele é proporcional à população de cada país, onde quem possui a maior bancada é o Brasil. Inclusive, em 2014, já era para ter tido eleição para presidente da República, para governador, senador, deputado federal, tá? Deputado estadual e mais deputado e senador do Mercosul, e não teve. Então, é previsto isso. Tem essa presidência única que é rotativa entre os países integrantes de forma alfabética. Então, ela vai passando de cada 6 meses de forma alfabética entre os países. Tá? Então, nós temos o quê? Nós temos os países membros e os países associados, que são os países que, na verdade, eles participam do bloco enquanto área de livre comércio, ou seja, participam enquanto estágio 1. Os países menos plenos, eles participam enquanto estágio 2. Já os países associados, estágio 1. Qual é a diferença? O estágio 1 é só área de livre comércio. O estágio 2, ele possui a TEC, a tarifa externa comum. Entendeu a brincadeira agora? É isso. Professor, e o caso da Venezuela? O que acontece é o seguinte, os países vão pedindo adesão ao bloco. Para aderir ao bloco, todos os países integrantes do bloco têm que aprovar a inclusão ou não desse país. A Venezuela, então, pede para incluir e virar membro pleno do Mercosul. O que aconteceu? O parlamento da Argentina, do Brasil e do Uruguai falou, beleza, eu aceito. Até porque tinha um governo de esquerda, aquele negócio, aceito. O Paraguai falou, eu não aceito. E ficou barganhando ali e tal, o Paraguai aceitar ou não aceitar. O que aconteceu em 2013? Em 2013, no Paraguai, teve mais ou menos um golpe parlamentar lá que tira da presidência o Fernando Lugo. Tá? A gente costuma dizer que no Paraguai até o golpe é falsificado, né? Então o que aconteceu o quê? Como houve essa instabilidade política no Paraguai, os países membros do Mercosul aproveitaram e falaram assim, opa, calma lá,
no Mercosul só pode participar quem é democracia plena. Então, Paraguai, você está suspenso. Se você está suspenso, a sua opinião não vale de nada. Qual é a sua opinião? Que a Venezuela não podia entrar. Então, Venezuela, agora você pode entrar. Por isso que a Venezuela entra para o Mercosul em 2013. E o Paraguai, depois tem novas eleições e volta tudo ao normal, o que acontece? Ele volta para o Mercosul. Mas agora eu não posso me contrapor mais quem? A Venezuela, porque já que eu voltei, já estava, então está dentro, deixa. É mais ou menos isso. O que aconteceu então? Em 2016, toda a questão relacionada com Maduro e companhia, a Venezuela, que agora é suspensa do Mercosul, porque invocaram cláusula democrática, onde a Venezuela não conseguiu cumprir as cláusulas que ela tinha que cumprir para ficar dentro do Mercosul, que são uma série de cláusulas, uma série de obrigações, e a questão de ter uma democracia um tanto frágil, vamos dizer assim, tá? Então suspende a Venezuela do Mercosul. No exato momento que ela ia exercer a presidência rotativa do Mercosul. E aí, quando suspende, a Venezuela fala, eu não aceito, eu continuo sendo. Inclusive, manda, tá representando a Venezuela como fosse representando o Mercosul, fechar acordo com outros países. O Mercosul, de jeito nenhum. Você está suspensa, quem está exercendo essa presidência rotativa agora são todos os países membros de forma conjunta, que vai ser o quê? Durante que seria o seu mandato. E, atualmente, a Venezuela está suspensa do Mercosul. Beleza? Então, nós temos países membros plenos, tá? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e temos países membros associados, Chile, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, o México é um país observador e a Venezuela ela está suspensa do bloco. Beleza, sim? Entender a brincadeira? Vale lembrar, gente, que além do Mercosul, tá? Que nós temos atuando e fazendo acordo com Israel, que foi o primeiro país fora do bloco a fazer acordo com o Mercosul, o Egito fazendo acordo diretamente com o Mercosul, a própria União Europeia, vira e mexe, faz acordo com o Mercosul. Nós temos na América do Sul um outro importante bloco, ou não é nem bloco econômico, mas um bloco político, chamado que é a Unasul. Mas para falar da Unasul, para falar de União Europeia, para falar de estágio 3 e estágio 4 de bloco econômico, eu falo quando para você? Após o intervalo. Vamos fazer um intervalozinho?